Olá pessoal, sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga. Estamos aqui de novo para fazer mais uma parte do tão aclamados vídeos do Solta o Verbo, muito elogiado, o pessoal tem tirado muita dúvida. Vamos aqui agora tirar mais algumas, tem mais uma série de perguntas aqui. Espero que tire todas as dúvidas, não só das pessoas que colocaram essas perguntas, como de você que está aí desse lado, que ainda não tinha surgido essa pergunta, mas que pode te ajudar e muito nessa vinda, nessa empreitada de nova vida aqui em Portugal, em busca de uma vida melhor para você e para sua família. Então vamos lá, começamos hoje com a Raquel. Raquel Nogueira me fala aqui. Assisti os seus vídeos onde informa sobre o PB4, porém eu morei em Lisboa por 5 anos e meio. Tenho NIF, mas não sei se está ativo. E já fui atendida nos postos de saúde onde morava. É necessário tirar o PB4 novamente? É assim, Raquel. Você não me fala aqui se você chegou a se legalizar ou não nesses 5 anos e meio. Se você se legalizou, todos os seus documentos são válidos até hoje. O NIF, número de contribuinte, o NIS, número da Segurança Social, e o TENT, o número da saúde. Todos esses números continuam válidos. Esses números, se você se legalizou alguma vez aqui com esses números são eternos. Esses números vão valer até o final da sua vida. Caso você não tenha se legalizado, o NIF, por exemplo, sim, o NIF expirou. O NIF não tem mais validade. Você vai ter que tirar novamente. Na realidade vai ser praticamente uma renovação. O número vai ser o mesmo. Só que você vai precisar sim de outra pessoa que represente você. Que vá lá nas finanças e assine por você. Caso você tenha se legalizado, obviamente você foi até as finanças e retirou o responsável fiscal que estava lá em seu nome. Então aquele número é válido até você morrer. O número é o mesmo, você vai chegar aqui e você não vai precisar que ninguém assine por você. Obviamente é o seguinte, em relação ao PB4, que é o utente. Mesmo que você tenha o utente, se você está entrando como turista, você sim tem que trazer o PB4. Por quê? O utente é válido aqui dentro em Portugal. Sim, você tem um número de saúde, você pode ser atendido em qualquer lugar e pagar o mesmo que qualquer português paga para ser atendido. A questão é que na imigração você tem que apresentar um seguro saúde. E o que acontece? Ou você faz um seguro e paga seus 200, seus 300 euros, ou você traz o PB4. O PB4, já falei diversas vezes, que anula o seguro que você obrigatoriamente tem que apresentar. Muita gente está confundindo com seguro, um outro seguro que é para bagagem, para esse pessoal. Só se o mundo mudou demais, porque eu não conseguia, e eu duvido que se consiga comprar, por exemplo, uma passagem de vinda da TAP e não fazer seguro de bagagem. Tem muita gente que fala assim, não adianta fazer só o PB4, porque o PB4 não vai cobrir se eu perder uma bagagem. Eu duvido que hoje, em 2016, a TAP está vendendo passagens sem seguro. Duvido, não acredito. Na minha época, em 2008, era impossível eu não comprar uma passagem com seguro. E mesmo que hoje for possível, o seguro da própria companhia é tão barato que eu não sei porque que tem pessoas ainda teimando em fazer seguro de 200, 300 euros em empresas terceirizadas para assegurar sua bagagem. Mas cada um é cada um, então vamos lá. Sim, você precisa mostrar o PB4 na sua entrada. Isso é inevitável. Você vai precisar depois ir no posto de saúde trocar por utente? Não, o utente você já tem. Mas o PB4 na sua entrada você tem que mostrar. Não adianta você mostrar o seu número de utente, até porque eles vão falar assim, então amor, você já veio aqui, já ficou 5 anos e meio, isso vai caracterizar que você já está vindo para cá para ficar mais uma temporada, entendeu? E principalmente se você estiver entrando como turista, isso vai complicar muito, muito, muito a sua situação. Então, fiquem espertos, pessoal.
Muita gente me pergunta sobre esses documentos, são válidos, são válidos. Se você não chegou a se legalizar, o seu NIF, você vai ter que revalidar ele com uma assinatura de um novo responsável. Eu já adianto aqui para vocês, pessoal, tem muita gente que não se atenta a esse pormenor. Prestem muita atenção. Todos aqueles que se legalizam, que ficam legal no país, precisam ir até as finanças e retirar a responsabilidade fiscal de quem assinou por você. A pessoa que assinou por você precisa ir junto? Não. Mas você, com o seu cartão de residência em mãos, é a primeira coisa que você tem que fazer. A lei diz que se eu não retirar a minha responsabilidade fiscal de quem assinou por mim em 15 dias depois que eu tenho o meu cartão na mão, primeiro, eu pago uma multa. E segundo, tudo, pessoal, tudo aquilo que for fiscal vai para a residência daquela pessoa que te assinou. Imagina, você acabou de ficar legalizado. A primeira coisa que você vai fazer, assim que chegar o período, é entregar o seu imposto de renda. A sua declaração, a sua carta de entrega que você recebe, vai tudo para a morada fiscal do seu representante. Não vai nada para você. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que opta em receber a restituição por cheque, vai para a residência do seu responsável fiscal. Vocês têm que se atentar muito a isso, pessoal. Tem muita gente que não liga para isso e não tira a responsabilidade fiscal. A segurança social está pegando muito em cima disso, as finanças estão pegando muito em cima disso. Há muitas pessoas que nem sequer estão recebendo a restituição do imposto de renda porque não retiraram a pessoa que estava responsável fiscalmente nas finanças. Prestem atenção a isso. Pegou o seu cartão na mão, vá na finança, não importa que tipo de visto é. Se é o visto D2, se é o visto D7, se é o visto D6, qualquer tipo de visto. Eu peguei reagrupamento familiar, qualquer tipo de visto. Ah, mas foi o meu marido que assinou para mim, porque eu peguei o reagrupamento familiar e ele que assinou para mim. Não interessa quem é, pessoal. Não interessa se é seu pai, seu irmão, seu vizinho, cachorro, gato, galinha. É obrigatório, por lei, retirar o responsável fiscal assim que você pegar o seu cartão de residente na mão. Não interessa qual visto. Pegou o cartão, vá nas finanças. Senão você vai ter problemas e problemas sérios. Fica a dica. O Júlio César vem bater novamente na mesma tecla. Você menciona no vídeo Viver Ilegal em Portugal que os centros comerciais, shoppings, não contratam ilegais, somente os ilegais. Mas os brasileiros com passaporte de turista válido conseguem emprego nesses centros? Pessoal, quando eu falo ilegal é que a pessoa não está legalizada. Você com visto de turista, você não é legalizado para trabalhar. A empresa nem sequer, por lei, pode te dar um contrato de trabalho. Então, essa pergunta já foi respondida várias vezes. Conversando com uma amiga que mora em Lisboa e trabalha no Colombo, ela mencionou que as lojas costumam contratar quem possui passaporte de turista, às vezes ilegais, com a possibilidade de contratar imediatamente. Vale a pena renovar o passaporte por mais 90 dias ou é melhor não renovar? Desculpa, eu não conheço essa sua amiga que mora em Lisboa e trabalha no Colombo, mas eu sou obrigado a dizer aqui: essa sua amiga é mentirosa. É mentirosa. É impossível, principalmente o Colombo, que é não maior em dimensão, mas o maior em importância, centro comercial da Grande Lisboa. Esse é que não tem hipótese nenhuma mesmo de contratar qualquer pessoa ilegal. Se os centros comerciais têm tanta fiscalização, o Colombo é inimaginável, pessoal.
É impossível o Colombo contratar uma pessoa ilegal. Até porque a contabilidade de todas essas lojas sabe que você não conseguirá se legalizar em menos de um ano. Então você vai ficar trabalhando um ano ilegal numa loja onde tem auditoria 2, 3 vezes por ano. Eu duvido. Desculpa, mas é mentira. Isso não acontece, pessoal. Não acontece mesmo. Não adianta sonhar. E aí ele me pergunta aqui: o passaporte vale a pena renovar por mais 90 dias? Eu já falei isso também em outras vezes e vou frisar muito claramente. Pessoal, se você nos primeiros 90 dias arrumou um trabalho e tem um contrato em mãos, não renove em hipótese nenhuma. Não renove, ponto, acabou. Jamais. Porque você vai estar prolongando mais 3 meses o seu sofrimento. Se está acabando o seu prazo de 90 dias e sim, você não pegou, você não achou nenhum trabalho que te desse um contrato de trabalho, sim, renove desesperadamente. Por quê? Júlio, você acabou de falar que uma empresa não pode me dar contrato como turista. Teoricamente não pode, mas é o que as empresas fazem. Por quê? Você chega aqui com 3 meses de turista, as empresas que gostem do seu trabalho vão te dar um contrato. Obviamente esse contrato não vai ser registrado imediatamente. Esse contrato a empresa vai esperar. O dia que vencer o seu visto, ela vai na Segurança Social e registra. Mas, entretanto, você já tem um contrato na sua mão. Você já está assegurado que você está trabalhando para aquela empresa. Caso você fique ilegal, não, pessoal. É muito difícil alguma empresa te dar um contrato. Porque você já ficou ilegal. Então você já está contra a lei. É muito difícil arrumar alguém que te dê. Então, se você não tem o contrato, renove por mais 90 dias, que você ainda tem mais 3 meses de expectativa para pegar aquele contrato na mão. Muita gente me fala, tá difícil, isso e aquilo. Tem um testemunho essa semana, domingo, uma pessoa do canal falou comigo. Ele chegou na terça-feira, ele estava falando comigo no domingo, ele já tinha o contrato de trabalho na mão, pessoal. Ele arrumou de eletricista em uma obra grande, pegou um contrato de 6 meses, tá com um contrato de trabalho na mão. E pegou mais um trabalho para fazer de segurança numa boate em Lisboa, em sábado e domingo. Então ele falou para mim, como eu estou chegando agora, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Pegou 7 dias por semana. Então ele tem uma carga horária de 8 horas semanais, diárias, de eletricista, e final de semana ele à noite trabalha nessa boate. Então, pessoal, é aquilo que eu costumo falar para vocês. Entre a pessoa que acorda às 10h30 e manda currículos pela internet, ou aquela que vai batalhar, porque aquela que quer vencer, aquela que quer fazer alguma coisa, consegue, pessoal. Agora, ficar em casa, muitas vezes esperando que o telefone toque, é difícil. Então, quem quer vencer, corre atrás da sua vitória. Então, fiquem espertos. Não vão por aí, pessoal. Não saiam do Brasil com a mentalidade: eu vou trabalhar no shopping center, eu vou trabalhar em call center. Pessoal, isso tudo é só legalizados. Não sonhem, não saiam com essa ilusão na cabeça. Vocês vão chegar aqui e a frustração vai ser grande. Vamos lá. O Mauro me pergunta aqui: Zuca, bom dia. Se eu montar uma fábrica de rodos em Portugal, vou me dar bem? Faço essa pergunta porque tem muitos brasileiros em Portugal. Mauro, é o seguinte: não adianta ter 1 milhão de brasileiros em Portugal e você, de repente, abrir uma fábrica de rodos, porque o brasileiro está acostumado com rodo, não está acostumado com esfregonas. Porque não adianta rodo se eu não tenho ralo. Eu vou puxar água para onde? A minha cozinha não tem ralo. A minha casa de banho não tem ralo. Eu vou puxar a água com o rodo até onde? Até a minha porta de saída, depois pelas escadas do prédio. Não adianta. Rodo é muito difícil de você achar. Geralmente
É em grandes empresas que tem que lavar o galpão para puxar. Entendeu? Em casa não há necessidade nenhuma de rodo. Rodo para quê? A esfregona é tão prática de se usar. Depois que o brasileiro aprende a usar a esfregona, nunca mais ele quer saber de rodo, daquela nojeira que depois você tem que torcer o pano sujo com a sua própria mão. Esqueça rodo, rodo. Não adianta você fabricar rodo se não existe ralo. Pode, você está se fiando em números de brasileiros. Você tem que se fiar em número de ralo. Você vai puxar a água para onde? Não existe saída, então não há por que pensar em fabricar rodo. Existem muitas coisas aí. É capaz de você ter muito mais sucesso fabricando esfregonas, que já existem 200 fábricas, do que fabricando rodo. Não, não vá por aí. O André me postou aqui uma pergunta bem extensa, mas que é uma grande confusão. E é uma confusão que muita gente tem feito, pessoal. Quando eu falo para vocês leiam, pesquisem, vocês têm que ver, pessoal, aquilo que se adapta a vocês. Ele coloca aqui, ele vai vir primeiro sozinho, porque ele já sabe da dificuldade, que ele vai ficar 1 ano ou mais para se legalizar. Até aí, maravilha, ele prestou mesmo atenção. Então ele não quer meter os pés pelas mãos, quer fazer as coisas devagar. Só depois de se legalizar que ele vai trazer a família, a sua esposa e os 3 filhos. E aí ele fala aqui que ele esteve pesquisando, esteve vendo no site do CEF, e que se é verdade que precisa, para poder fazer o reagrupamento da família deles, ele tem um salário de 1.272 euros. Porque ele colocou aqui, o primeiro adulto tem que ser 100% do salário mínimo, o segundo adulto tem que ser 50% do salário mínimo, e as crianças e jovens inferiores a 18 anos, 30% do salário mínimo. Aí ele me coloca aqui, 530 euros ele, 265 euros a esposa, 477 euros os 3 filhos menores. O total 1.272. Não, pessoal, de jeito nenhum, pessoal. Esse cálculo é somente para o visto D7, pessoal. Esse é o cálculo para tirar o visto D7, aquele visto do aposentado que eu coloquei no vídeo para vocês. Por quê? Porque isso é um rendimento mínimo que você tem que ter para sair com toda a família já do Brasil para vir para cá morar. Você que está aqui e consegue o visto D1, depois de se legalizar, pegar seu contrato, passar por toda aquela coisa que a gente já colocou em outros vídeos. Pega o seu contrato, o seu cartão de residência, finalmente pagou sua multa máxima no CEF, aquela coisa toda, pegou o seu cartão. Agora eu vou reagrupar minha família. Não precisa de 1.272 nunca, pessoal. Pouquíssima gente ia conseguir reagrupar sua família se precisasse desse valor. Não, a conta é muito básica. É mais ou menos 8.000 euros por ano para reagrupar sua família. Bruto. Se eu tenho um salário anual de mais ou menos 8.000 euros, isso varia muito, tem época que o CEF sobe, tem época que o CEF desce. Quando eu fiz o meu reagrupamento familiar, o reagrupamento familiar, por exemplo, da minha esposa, era 6.400 euros por ano, entendeu? É mais ou menos, pessoal, não sei muito bem o valor agora, mas eu sei que gira em torno dos 8.000 anuais. É mais coisa, menos coisa, mas não foge daí. Que você vai ver que não é para ir um grande salário. Você vai ver que gira em torno de 700 euros o seu salário para você reagrupar sua família. Sua família, seus filhos, sua esposa. Se você fosse depender de um salário desse, pouquíssima gente. Eu acredito que hoje, só mesmo o pessoal da área da TI mesmo, consegue um salário desse. Entrando aqui como turista, depois de se legalizar, consegue um salário de 1.272. Isso hoje, os padrões em Portugal, não é um salário para qualquer classe. Por isso que eu falo, hoje eu vejo o pessoal da TI ganhando isso e até mais. Há muitos salários aí da TI ganhando 1.500, 1.800. Mas o resto, pessoal de publicidade, pessoal, não vá por aí que o salário não chega aí mesmo, pessoal. Não chega aí mesmo.
Entendeu? Então, se você precisasse de um salário desse para reagrupar a família, provavelmente você não reagruparia ninguém. Não é esse o cálculo, esse cálculo é para outro tipo de visto. Fiquem tranquilos que se você ganhar em média 700 euros por mês, sim, você consegue reagrupar a sua família. O Paulo Roberto me coloca aqui uma pergunta muito sugestiva. Júnior, parabéns pelos seus vídeos. Tenho algumas dúvidas, talvez até sirva de sugestão para próximos vídeos. A respeito de doenças, mais especificamente epidemias, como Portugal está? Pois aqui no Brasil, por exemplo, o vírus da dengue e zika estão dominando o território nacional. O dengue não é de hoje. O dengue, em 2008, quando eu saí daí, já era epidemia há anos. Existe algo semelhante em Portugal? A respeito de consultas médicas, existe alguma limitação ou tenho direito a qualquer área de saúde para mim e para os meus filhos? Não, não há limitação nenhuma. Aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem marcar sempre o médico de família. No médico de família vocês podem pedir um especialista para a área que vocês acharem que deve... eu estou aqui com um problema na coluna, eu preciso de um ortopedista. E você sempre vai ser encaminhado por um especialista. Não há limite de consultas. Obviamente você tem aquela taxinha moderadora para pagar, mas não há assim. Quanto a epidemias, pessoal, olha, sinceramente, eu tô aqui desde 2008, para ir 2009, 2010, não vou saber precisar muito bem o ano. Foi o ano que estourou aí mundialmente o H1N1, que era gripe suína, isso e aquilo. Aqui colocou-se gel para todo quanto é lado, álcool gel para limpar as mãos e virou uma neurose na Europa. Nem sei te dizer se existiu algum caso em Portugal, sinceramente. Nas notícias só se davam sobre essa neurose, sobre isso, sobre os meios de prevenção, mas em Portugal, vou ser sincero, se aconteceu, aconteceu tão poucos que eu nem consigo lembrar. De epidemias mesmo, pessoal, não por vírus ou mas foi por bactéria, cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, na região de Vila Franca de Xira, ali perto das grandes fábricas. Porque as grandes fábricas têm sempre aquelas torres de refrigeração, onde fica saindo aquela... Muita gente acha que é fumaça das fábricas, não, aquilo lá é vapor de água mesmo, das torres de refrigeração dos equipamentos. E teve uma fábrica ali, uma cimenteira muito grande, que tinha uma bactéria nos seus filtros que não tinham sido limpos, e essas bactérias foram jogadas no ar. Então aquela região ali sofreu bastante. Eu não vou saber dizer o nome agora e aquela região ali sofreu bastante. Se você procurar aí no Google notícias, essas coisas, você vai achar muita coisa sobre legionela. De quando eu estou aqui, em 2008, foi a única coisa assim que realmente impactou o país, foi a legionela, mas foi restrita mesmo essa situação e aquele local. Eu ainda lembro porque eu estava fazendo muita assistência técnica nos laboratórios de muitas empresas ali, por exemplo, da Sagres, que é bem pertinho, e nós tivemos que cancelar tudo, nós tivemos que adiar quase 2 meses a manutenção preventiva dos equipamentos dos laboratórios, porque não dava, a gente não tinha confiança de ir até lá, porque ainda estava meio nebuloso, ainda estavam procurando. A própria Sagres teve a sua torre de refrigeração desligada, né? Na época tudo ali em volta que tinha torre de refrigeração foi desligada, até descobrirem realmente onde era o foco, da onde estava saindo essa bactéria que estava causando. Algumas pessoas morreram em decorrência disso. Nós tivemos pessoas amigas na própria fábrica da Sagres que ficaram doentes, ficaram meses para se recuperar, mas fora isso, não tenho notícias de epidemia nenhuma. Até como eu disse, o H1N1, que foi tão ventilado na época, não passou de informações. Ele me coloca aqui também, a respeito da imigração, alguns dizem que é melhor entrar por outros países, outros dizem que é melhor ir direto, passagem mais cara. Na sua opinião, isso faz alguma diferença? Observação, vou como turista.
faz alguma diferença caso falte alguma coisa da lista de exigências. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês vierem num voo direto para Portugal, descer em Lisboa, descer em Porto ou descer em Faro, tem voos diretos do Brasil, se faltar um detalhezinho, provavelmente eles fechem os olhos e deixem você entrar. Se você vier por outro país e faltar um detalhezinho, provavelmente você vai entrar no próximo voo destinado a São Paulo. Então, principalmente, por exemplo, Madrid é muito criqui. Qualquer coisinha que falte na lista, você volta para casa. Então, se você está com tudo certo, 100% certo, não há problema, pode vir pela China, pode vir por onde você quiser. Você vai entrar. Agora, se tiver faltando alguma coisa, aí tem o peso da balança. Então, atentem a isso. O Franklin me pergunta aqui, Júnior, sempre assisti seus vídeos, mas gostaria de saber como funciona as portagens nas estradas. Parabéns pelos seus vídeos, antecipadamente obrigado. Obrigado eu, Franklin, porque isso já mostra que você tem estudado, você já deve ter baixado, por exemplo, a lista do palavras, palavrinhas, palavrões, porque você não chamou de pedágio, você chamou de portagem. Você já está estudando, você já está se adequando à língua em Portugal. Isso eu acho muito interessante. Tem muita gente ainda que me fala assim, olha, você fala isso, mas em Portugal aí... Pessoal, eu tento traduzir no máximo, porque se eu for falar tudo de português de Portugal, muita gente, principalmente as pessoas que estão chegando agora no canal, não vão entender absolutamente nada daquilo que eu falo, entendeu? Obviamente seria melhor para, principalmente para as pessoas mais antigas do canal, que eu usasse somente as palavras daqui. Por quê? Porque elas já estão aprendendo, como o Franklin demonstra que está aprendendo, e chegaria aqui mais habituado. Mas eu tenho que pensar também nas pessoas que estão chegando agora, pessoal. Por isso que eu falo, quase todos os vídeos meus, quando eu falo uma palavra muito diferente, eu falo, veja o vídeo do palavras, palavrinhas, palavrões, baixem a lista. Porque sim, há muita diferença. Franklin, eu vou te falar, as portagens aqui é muito, muito, muito diferente do Brasil. É muito diferente mesmo. Aqui existe a Via Verde, que aí no Brasil também existe com outro nome. Em 2008 eu saí daí em São Paulo, por exemplo, já existia para ir para Alphaville, já existia, não lembro se era fura-fila, o que que era. Mas é aquele aparelhinho que você deixa no seu carro e não precisa parar para pagar a portagem. Aqui basicamente, por exemplo, se eu for pela autoestrada, daqui por exemplo para Cascais, eu vou passar por uma portagem e pagar ali uma tarifa de 75 cêntimos, 1,20 €. Tenho sempre a opção de ir por dentro para não pagar a portagem. Obviamente é mais demorado, pego alguns semáforos, pego mais trânsito. Então eu tenho sempre essas opções. Quando eu vou sair de uma cidade para outra, por exemplo, eu tenho, como aí no Brasil também tem, principalmente nas privatizadas, que BR ninguém consegue pegar aí. Aqui praticamente a mesma coisa, pessoal. Existem as estradas nacionais, não tem portagem, só que também não são duplicadas. E o tráfego de caminhão é imenso, é gigantesco nas nacionais, entendeu? Mas tem uma peculiaridade, não é aquele queijo suíço que é no Brasil. Sim, a estrada nacional não tem portagem, tem muito trânsito, tem muito caminhão, é difícil ultrapassar, não é duplicada, mas pelo menos o piso é adequado para não destruir o seu carro até chegar no destino final. Mas, por exemplo, eu vou por uma rodovia privatizada. A grande diferença daqui é o seguinte, por exemplo, quando eu saio daqui para ir para o Porto, por exemplo. Quando eu for sair de Lisboa, eu vou passar por uma cancela. Se o meu carro não tiver via verde, vou apertar o botão e vai me sair um ticket. Esse ticket, ali eu não pago nada, absolutamente nada. Eu estou saindo da Grande Lisboa. Entendeu? E vou embora, rodovia fora, vou pela 1, sentido Porto. Quando eu chegar no Porto, tem a mesma cancela e eu vou colocar o meu ticket. Se for nas máquinas automáticas, que já existe umas que você coloca lá e você mesmo paga, coloca as moedas, as notas, essas coisas. Se for com aquelas com pessoas, você entrega para ele, ele passa na maquininha e já aparece no visor na sua frente quanto que você tem que pagar.
Ou seja, você só vai parar no seu destino final. Se eu saio daqui, por exemplo, no caminho tem Fátima, no caminho tem Coimbra, no caminho tem tantas cidades, tem Porto, simplesmente. Mas resolvi parar em Fátima. Quando eu saí da autoestrada, na entrada de Fátima, vai ter ali o mesmo posto de portagem. Mesma coisa. Eu vou colocar e aquilo ali vai fazer o quê? Na realidade, ele vai calcular. Ele entrou na autoestrada lá em Lisboa. Tá saindo aqui. Pá, deu tanto. Então, pela saída, eles vão ver aonde eu entrei e vão calcular quanto que eu vou pagar. É diferente do Brasil. Por exemplo, eu saio de São Paulo para ir para São José do Rio Preto, onde eu nasci, e eu vou passar por 12, 13 postos de portagem. Cada um deles eu tenho que parar, pagar. Não. Aqui não funciona assim. Aqui eu vou pagar sempre na saída. Quando eu for sair, quando eu for entrar em uma cidade, eu for sair da autoestrada, é que eu vou pagar a portagem. Então, basicamente é isso. Por exemplo, daqui para o Porto vai dar uma média de 28 euros. Se você for sozinho no carro, não compensa. Compensa se você for com o carro com a família inteira, entendeu? Porque uma pessoa só não compensa, você vai pagar isso de portagem, fora o combustível, e você acha muito fácil passagens aéreas para o Porto por 15 euros. Então, não compensa se você for sozinho no carro, a não ser que seja um local muito próximo de você viajar. Então é isso, pessoal. Eu aproveito esse vídeo para agradecer de coração todas as imensas mensagens que eu tenho recebido de apoio, os e-mails de agradecimento. Todas as vezes que eu saio na rua, hoje já está complicado aqui de sair para ir para qualquer lugar. Todas as vezes que eu saio para a rua, eu encontro pessoas recém-chegadas ou que estão aqui e acompanham o nosso canal. Sempre o carinho é muito grande. Eu agradeço muito vocês aí desse lado. Esse canal foi feito justamente para ajudar vocês, por isso que eu peço ajuda sempre de vocês. Peço ajuda sempre daqueles que chegam aqui para estar contando para nós o testemunho, como essa pessoa que chegou semana passada, que já conseguiu o contrato e tudo, o testemunho delas, para que esse testemunho sirva de alguma coisa, de alguma forma, de auxílio para vocês, ou motivando vocês em algum sentido, ou alertando vocês em algum sentido. Então continuo pedindo para você que está chegando, faça o seu testemunho aqui no canal, coloque para a gente, compartilhe com a gente como foi a sua entrada, se você entrou por onde, foi fácil, não foi, como que foi a tua entrevista, você chegou aqui, foi fácil arrumar casa, não foi, como que você fez, como que não fez, como que está a tua procura por trabalho. Você vai estar nada mais, nada menos fazendo aquilo que eu tento fazer, ajudando as pessoas que querem vir. Você que me agradece tanto por ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, cheguem aqui e façam alguma coisa também. Tentem ajudar as pessoas que estão aí, porque aqueles mesmos medos, aqueles mesmos anseios, aquele frio na barriga que você tem, não é só você que tem, todo mundo tem. Eu, quando vim, tinha também. Era impossível não ter aquele frio da barriga, porque é tudo novo, pessoal. É tudo. Vai acontecer pela primeira vez. Eu nunca passei por isso. Eu não conheço ninguém. Como é que vai ser? Porque você está, na realidade, mergulhando de cabeça no desconhecido. Por mais que você se prepare, por mais que você se programe, por mais que você tenha reserva, acaba sendo por um desconhecido, porque é um país novo. Os amigos estão ficando para trás, a família está ficando para trás. Muitas vezes até a sua esposa ou o seu marido está ficando para trás para esperar um reagrupamento familiar. Então, divida um pouquinho com nós a sua experiência, porque a sua experiência pode ajudar muitos, muitos mesmo, que vão passar pela mesma coisa. Ou podem evitar passar pela mesma coisa. Eu agradeço vocês de coração mesmo e peço que vocês compartilhem os vídeos do canal com o máximo de pessoa possível, para que as pessoas cheguem aqui sabendo os passos corretos para seguir. Eu vejo muita gente fazendo confusão, trocando um visto com o outro, uma lista de exigência com o outro. Eu vejo muita gente meio que perdida, meio que confusa. Então, quanto mais vocês compartilhar os vídeos, não só do nosso canal, como de outros canais sérios,
mais vocês vão estar ajudando pessoas assim como vocês que querem buscar uma vida melhor não só para si, mas para todas as suas famílias. Dar uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor para os seus filhos, uma possibilidade de ter segurança, uma possibilidade de poder andar na rua sem aquela neurose de ficar olhando para o lado, poder andar na rua à noite sem ver uma pessoa vindo e ter que atravessar a rua. Pessoal, sinceramente, isso não tem preço, pessoal. Isso não tem preço. Eu não me canso de dizer que a melhor coisa que tem em Portugal é a qualidade de vida. É impossível uma pessoa normal vir para Portugal e quando voltar para o Brasil conseguir se adaptar ao Brasil. Não consegue, pessoal. Muita gente fala, eu vejo muita gente postando em outras comunidades, porque eu assisto um canal dos Estados Unidos, eu assisto um canal da Alemanha, e muita gente posta assim, o brasileiro tem mania de toda vez que sai do Brasil, começa a falar mal do Brasil. Pessoal, não é falar mal do Brasil. É porque é uma coisa incomparável, pessoal. Você não tem como, por exemplo, andar na rua aqui à noite e não vir na sua mente como era andar na rua à noite no Brasil. É impossível você entrar num hospital público para ser atendido e não vir automaticamente na sua mente que você pagava um convênio caríssimo no Brasil e não era atendido como o sistema público aqui é. Então é uma coisa inevitável. Entendeu? É uma coisa inevitável você pegar uma pessoa, um filho de 3 anos como eu tenho e já falar algumas palavras em inglês. Falar assim, mas espera aí, o jovem sai do terceiro colegial no Brasil e não sabe nem o to be e not to be. Então é inevitável você fazer essa comparação. Porque mesmo que você não queira comparar, a sua mente te traz a lembrança daquilo que você passou e daquilo que você está passando. Então é inevitável essa comparação, pessoal. Então, por isso que eu falo, qualquer pessoa que sair do Brasil e for para um país, por exemplo, da Europa, e se adaptar a esse país, dificilmente não vai sofrer se voltar para o Brasil. Porque é uma vida totalmente diferente. São padrões diferentes. É uma qualidade de vida totalmente diferente. É um acesso a coisas aqui que muita gente de classe média alta no Brasil, não tem. Até porque se você for classe média ou classe média alta no Brasil, você tem que viver aí num autêntico presídio. Uns condomínios de segurança máxima. Tem câmera no elevador, tem câmera no corredor, tem câmera na piscina, tem câmera em tudo quanto é lugar. Eu já morei num condomínio assim, no Tucuruvi, por exemplo, que, meu Deus do céu, faltava só eu ter que mostrar o bilhete de identidade para conseguir entrar na minha própria casa. Entendeu? E mesmo assim não há segurança. Quando entra um bandido, faz um arrastão e rouba todos os apartamentos. E aí você vem para um lugar onde nem sequer porteiro tem. Você anda na rua, tem os caixas eletrônicos e o pessoal sacando dinheiro na rua, à noite, velhinho sacando dinheiro à noite, na rua. Você fala, meu, tem alguma coisa errada. Eu saí do planeta Terra e estou em outro planeta. Então é inevitável essas comparações, pessoal. O pessoal desses canais fazem comparação não é para denegrir o Brasil, entendeu? E sim para mostrar que o Brasil poderia e teria tudo para ser diferente. Infelizmente, as pessoas que estão lá em cima e muitos que estão lá embaixo que já se deixaram se corromper pelos que estão lá em cima e acham que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não, pessoal, ladrão que rouba ladrão é ladrão do mesmo jeito. Só que essa mentalidade foi se deturpando durante os anos porque o brasileiro cansou tanto de ser roubado que ele acha que o roubar é normal e levar vantagem em cima dos outros é normal. Então, quando você sai do país, que você começa a pegar outras mentalidades e começa a ver que o mundo não se restringe àquele sofrimento que você vivia, não tem como você não começar a fazer comparações, nem que se for mental. Há tantos anos aqui em Portugal, muitas vezes eu ainda me assusto.
A gente para com o carro no semáforo a 1 hora, às 2 horas da manhã e vem na hora na mente. Meu, em São Paulo, às 10 da noite eu já não parava. Não tem como, é inevitável, pessoal. Então, se você tem um sonho, pessoal, não deixe que ninguém por aí destrua o seu sonho. Não deixe que esses coveiros de sonho desanime você, que te jogue para baixo, te dizendo não vai dar certo, isso e aquilo, ah, não tem emprego, ah, tá em crise. Eu já falei para vocês que crise aqui é totalmente diferente da crise aí. Já começa por aí. Crise aqui é menos emprego e salário menor. Os preços só caem. Não vejo nada subir aqui, entendeu? Então, não se espantem muito com esses coveiros de sonho, entendeu? Deixem eles de lado e busquem o seu sonho. Não deixem para trás, porque mais para frente vocês podem se arrepender e falar assim: se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, talvez hoje meu filho, minha filha. Então, pessoal, vivam o sonho, sonhem. Teve um filósofo aí que eu não vou saber dizer o nome dele que diz com muita propriedade que a pessoa que deixa de sonhar deixa de viver. Então vivam, vivam, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Fiquem com Deus e um grande abraço.